Nós estamos num quintal onde o presidente João Lourenço não deveria ser chamado presidente, seria fiscal. Fiscal desse quintal, porque nós não temos presidência nenhuma. Então, você está vendo os impactos negativos na economia. Viva, saudações a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do programa Turbilhão da Sociedade, ou então, se preferir, Fornalha. Hoje, o cenário é extremamente diferente, como podem ver. Estamos aí nessa altura a fazer algumas alterações nos estudos, por isso é que ficamos um tempinho parado, mas desta vez estamos de volta, mas é para sempre. Então, aqui o cenário, vocês podem avaliar como é que está e depois deixem o vosso contributo, as vossas opiniões. Nos estúdios da TV Mayombe hoje trouxemos uma figura emblemática, uma figura que muito se fala na mídia digital. Falo propriamente do responsável da organização Univeira, que vem para Univer, não é? Que vem pela primeira vez falar para a TV Mayombe, aqui exatamente no programa Turbilhão da Sociedade. Hoje vamos analisar sobre a situação política e social do país face às eleições que se avizinham para o ano de 2027. Leonardo Marcos, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Mayombe. Muito obrigado pelo convite, caro jornalista. É com muito gosto que eu tenho em estar aqui ao vosso estúdio para poder falar aos microfones da TV Mayombe. Exatamente. Há muitas situações que nessa altura a mídia digital fala sobre si, sobre o que estás a fazer, o que está exatamente a acontecer em várias cenas. Mas hoje o nosso tema é para falar de forma abrangente, que é sobre a situação do país, que nessa altura que quase um movimento meio tenso. Diga-nos só, como é que está o país? O país está mal na nossa forma de observar, porque desde que o presidente João Lourenço assumiu a liderança do país, não houve melhoria nenhuma. As promessas eleitorais não se fizeram sentir, não teve repercussão nenhuma na vida do cidadão angolano. Portanto, a nossa leitura relativamente à gestão do MPLA, para não sermos muito abrangentes, sermos precisos, durante a governação Lourenço é péssima, e nós desclassificamos totalmente a atuação da gestão Lourenço. O MPLA não é bom partido? De forma nenhuma, se fosse bom. Mas em 50 anos o povo continua a votar a dizer que o MPLA não é bom partido? Não, o povo não tem votado e também aqui nunca houve eleições. Como assim? O que há aqui é uma ditadura multipartidária. O MPLA é um regime insanguinário, ditatorial, que ao longo do tempo, dada a globalização, vem adaptando o seu cenário de atuação de estratos a este povo. Na verdade, nós nunca tivemos um Estado de direito democrático. É uma ilusão, uma miragem nós pensarmos que estamos num Estado de direito democrático. O MPLA faz-nos entender que estamos num Estado de direito democrático, que não é real. Léo, você não está a usar o MPLA. Não estamos a insultar o MPLA, é a realidade. Nós estamos numa ditadura multipartidária, porque o MPLA, com a globalização, sentiu a necessidade de aperfeiçoar a ditadura. Antes, ela nos impunha baseadamente de forma direta com as armas. Hoje, o MPLA tende a transparecer à comunidade internacional que há uma democracia, que existe um Estado de Direito democrático, que respeita as opiniões, que respeita as liberdades e garantias fundamentais, mas que não funcionam. Você tem ativistas presos por pensar diferente. O que levou à guerra em Angola pós-75 são os mesmos fenômenos que mantêm-se. O pensar diferente, o MPLA não aceita a diferença no país. A UNITA e a MPLA estão bem. Não, nós temos de compreender os fenômenos. A UNITA, desde já, impôs a democracia ao MPLA pela via da força militarizada, porque o Savimbi tinha capacidade de mobilizar equipamentos bélicos e forçar o MPLA. E, aliás, regimes como o MPLA só se submetem à vontade popular quando há força do gênero, a igual a que o Dr. Savimbi havia proporcionado ao país. Dado o contexto
político, social, geopolítico, o MPLA teve de se adaptar, teve de fazer transparecer à comunidade internacional que a democracia que o Leo fala e pensa e nós aceitamos. Mas o Leo Isso que é fala há uma- não é isso democracia. é que há uma instrumentalização O da que o Leo sociedade fala por não- conta- por parte do MPLA. Mas está bem, diga-me só uma coisa, o que o Leo fala não é democracia? Isto não é democracia. E o que é que Eu é? tive detido. Há dias eu tive detido. Isto não é democracia. Democracia é respeitar a opinião do outro. A democracia é permitir com que os outros pensem diferente e haja respeito pela vontade soberana do povo. Pelo que as mídias digital falam e alguns comentários que muitas vezes se faz, é que o Leo tem cedido muitas vezes e abusa até o Estado angolano. Eu nunca abusei do Estado angolano. O Estado angolano é quem insulta os ativistas angolanos. E aí eu estou mencionado. Como é possível, 50 anos, vamos para o pleito eleitoral 2027 e fala-se da água. Irmãos, temos a nova capital turística do Egito. Para darmos aqui um exemplo típico, construída em 4 a 5 anos. Temos o Emirados Árabes Unidos, o Dubai, construído há 10 anos. Mas o Estado- O mesmo período em que o presidente João Lourenço governou. Está a perceber? O João Lourenço, quando assumiu a liderança do MPLA e do país, garantiu melhorar o que estava bom e corrigir o que estava mal. No sentido de corrigir, piorou. O presidente João Lourenço não tem feito correção daquilo que prometeu. Não fez absolutamente nada. Nós tivemos aqui a inauguração do Hospital Dom Alexandre do Nascimento, o Cardeal, que está aqui no Quimbango. Sim, sim. O presidente, quando foi questionado por um jornalista, por um colega seu, senhor presidente, esta unidade tem capacidade de acudir a questão da saúde relativamente aos dirigentes desse país. Ele respondeu de forma irônica. Como? Que se eu desmaiar agora, fico já aqui. Com isso, querer dizer que esse hospital está em condições de receber quadros angolanos, membros do governo. Mas há especulações na mídia de que ele esteve doente e não esteve em Angola por 2 semanas, não prestou relatório. Mas é ele que arrogou-se por ocasião da visita ao Casombo, que ele é o servidor público, que o povo é o meu patrão, mas não respeita seu patrão. Nós estamos numa ditadura, nos impõem a vontade deste regime à força, porque pensar diferente da cadeia. Temos exemplos típicos do que estou aqui a abordar. Onde é que está o general Oswaldo Carrolo? Um jovem bastante persistente, um jovem visionário do ponto de vista social, está preso por falar de frente, por dizer que o centro do poder é o palácio, e é o palácio que é o centro do poder, porque de lá não saem as deliberações que nos metem nos remetem a este sofrimento perpétuo. Então, portanto, falar do MPLA não se pode falar com emoções, com paixões, devemos falar do MPLA com muita franqueza e realismo. O MPLA é classificado atualmente de domínio público, que é uma fracção criminosa, porque assistimos, depois do período de guerra, da luta armada, com a efetivação da paz, que é o calar das armas em 2012, o MPLA continua a desgovernar esse país, tem massacrado esse povo, porque morre-se mais por fome e miséria do que o tempo de guerra. É inconcebível. Afinal, lutamos para quê? Lutamos para desenvolver esse país, expulsamos o clono para podermos governar nós e melhor. Mas onde é que nós estamos, Jubileu? Jubileu não tem carro. Jubileu, se calhar, não tem motorizada, Leonardo não tem carro. Pensar aqui em ter uma viatura é sinônimo de venda, de compra, porque o MPLA analfabetizou a juventude, emburreceu este povo e nos colocou neste precipício, onde nós achamos que lutar entre irmãos é o caminho para tirar o MPLA. E eles têm uma máxima que diz: enquanto os cães ladram, a caravana passa. Enquanto continuarmos com essa mediocridade na mente, nós nunca poderemos nos libertar de um regime insanguinário. O MPLA, a sua governação é securitária. Nós estamos num governo securitário, onde a prioridade do seu governo é investimento massivo em equipamentos bélicos. Então você compra meios de repressão para protestos pós-eleitoral, equipas uma polícia que Savimbi dizia anti-mutim, atual Piri, os serviços de inteligência são equipados, tudo para reprimir a vontade soberana do povo, tudo para impedir as manifestações. E vou lhe dar um exemplo. Nós temos o Manuel Homem, que assumiu agora o Ministério do Interior, com as falhas, os déficits que ele teve nos departamentos onde passou, como nas telecomunicações, passou para as telecomunicações, foi governador de Luanda, mas, infelizmente, é ministro do Interior. E durante a sua gestão no Ministério do Interior, não permitiu nenhuma manifestação pacífica. Então, a vitalidade do Estado de Direito Democrático é quando as pessoas têm a livre e espontânea abertura de protestar e manifestar aquilo que não está bom. Portanto, é lamentável, é muito triste o que estamos a assistir no nosso país. Exatamente. Agora, é lamentável, é triste, mas há alguns ativistas, como o Leonardo,
tem exagerado na abordagem, não acha? Eu penso que não. Quem exagera são aqueles que dilapidaram o erário público. Então aquela pessoa que roubou mais de 7 mil milhões, como eles gostam de embelezar, que constitui 7 bilhões de kwanza, especulações de 90 mil milhões, constitui 90 bilhões de kwanza. Esta pessoa é quê? Em sociedades mais extremistas, Estado Islâmico, é terrorista. Terrorista porque você deixa milhares de crianças a comerem no contentor de lixo, jovens sem oportunidades de emprego, sem investimento qualquer para desenvolver os seus projetos, como o caso do Jubileu, do Capita e os outros que têm visão muito abrangente em telecomunicações, estão aí, entregam a sua própria sorte, lutam com esforços próprios, para você roubar, e o teu argumento no tribunal é que você gastou com concubinas e pega apenas 5 anos de prisão. Eu posso roubar também os 90 bilhões e ficar na cadeia por 5 anos, é normal, passa rápido, é um pleito. Estás a perceber? Nós estamos num regime que a vontade soberana do povo não é tida nem achada. Por isso é que eu disse que transformou o MPLA, adaptou-se a sua ditadura. Hoje em dia já não impõe pela arma. Porque o doutor Savimbi dizia, você não pode dar um sim se não tiveres de igual modo a possibilidade de também dizer não. E um sim dado nessas condições não representa uma escolha consciente. Nós temos de dizer sim quando temos a possibilidade de dizer não. E aqui em Angola nós só temos uma possibilidade. Qual é a possibilidade que tem? Dizer sim. Ou submete-se à vontade soberana ou imposta pelas armas por este regime, ou você não tem outra opção, ou cadeia. Tá a ver? O Oswaldo, se quisesse submeter, não quiser submeter-se à vontade do MPLA, estaria em liberdade. E qualquer outro ativista que não decidir seguir as orientações do regime, a vontade do regime, tem um fim trágico, cadeia ou morte. E é o nosso caso. Portanto, não temos exagerado. Eles sentem-se lesados. Feiticeiro, quando é descoberto, como é que ele fica no bairro? Fica como? Muito aborrecido, muito chateado, igual ao modo do MPLA, como são feiticeiros, do ponto de vista econômicos e social, são maus. Quando usamos aqui a figura de feiticeiro, isso é mau, neste maldoso. âmbito mesmo gostava de perguntar qual é a relação que existe entre você e o administrador municipal do Rangel. Portanto, o administrador Lourenço Luiz é um amigo meu. Eu penso que construímos uma relação de amizade no âmbito dos nossos trabalhos. Eu sou presidente da Brigada de Fiscalização Estado, que fundiu-se atualmente em função dos contextos como a UNIVER, União Nacional para a Vanguarda do Voto. Porque nós acreditamos que a cada etapa de luta requer um pensamento adequado. E, aliás, é uma ilusão pensar que nós e o MPLA somos inimigos. Não, não é isso que nós queremos passar. Nós somos todos filhos da mesma terra. O Dr. Savimbi dizia, e vale a pena aqui mencionar, que percorremos muito tempo de guerra, onde nos matamos, nos odiamos, e no final éramos filhos da mesma terra. A nossa visão política, social, é diferente do MPLA. Nós defendemos uma Angola plural, com liberdades e garantias fundamentais. Mas nós quem? Onde nós, ativistas cívicos, nós, a Univer, tudo em Angola, defendemos uma Angola livre. Mas também não queremos ser extremistas, dizer que os do MPLA não podem viver nesta Angola. Aliás, nós queremos que os do MPLA sejam parte do novo governo, para os ensinar como administrar a coisa pública. Quando fala de novo governo, está a falar de quem propriamente? Estamos a falar de nós jovens, porque é preciso dizer aqui, alto e bom tom, que a libertação do povo angolano parte necessariamente pela sociedade civil, não por partidos políticos. Nenhum partido político é capaz de derrubar o MPLA. Nós, a sociedade civil, somos a força preponderante para protagonizarmos uma Então mudança. é ilusório as alegações da UNITA de derrubar o MPLA. Não, a UNITA não vai derrubar o MPLA, isso é uma miragem. Quem vai derrubar o MPLA é a juventude angolana. A UNITA e os outros partidos na oposição constituem-se um veículo para podermos chegar lá, porque as eleições não se faz com qualquer membro da sociedade civil. As eleições são feitas por meio dos partidos políticos, que constituem um veículo. E quem dá o voto a esses partidos é o povo. E o doutor Engenheiro Adalberto Costa Júnior, o Engenheiro Adalberto Costa Júnior havia dito que nenhum partido vence eleições com os militantes, e eu estou plenamente de acordo com isto. Ele está a dizer com isto que o povo angolano, soberano povo, jovens e cidadãos comuns é que protagonizam a alternância. Portanto, a minha relação com o Lourenço Luiz é positiva, à medida em que nós íamos expondo as necessidades dos munícipes do Rangel. Vamos lá, vamos continuar a ir lá. O mesmo fizemos com Paca, com Euclides nos Mulevos, o Calumbo, aquele incompetente que está aí no Calumbo, e Sepúlveda aqui em Viana. Nós falamos com eles, dissemos quando está mal, nós questionamos, mas podem questionar para eles quem já nos facultou dinheiro, quem já nos corrompeu. Nenhum deles nos corrompeu, porque é responsabilidade da administração pública realizar a municipalidade. Por isso é que o doutor Agostinho Neto, líder deles, o primeiro bandido da nação, dizia que a vida faz ser nos municípios.
Então, se a vida faz nos municípios, aquele que detém o orçamento no município para desenvolver o município tem a competência de o executar. Se não o fazê-lo, terá, sim, o povo em cima dele para cobrar contas. E eu sou parte deste povo. Exatamente. Agora, que relação é que existe entre você e o BK? Eu estou aqui a perguntar porque dessas pessoas, são pessoas que muitas vezes, ou seja, são pessoas que algumas pessoas alegam ser seus amigos e que muitas vezes lhe dão dinheiro. Ok. Dizer que isso é especulação, isso é mais uma história para adormecer o povo. E vou contar aqui um adágio popular que é muito conhecido. Não se arremessa pedras a uma árvore sem frutos. A luz incomoda. Nós queremos com isto dizer que vamos indo ouvindo várias narrativas, mas é tudo história para fazer-nos dormir de pé. E não adianta nos distrairmos com essas narrações que não correspondem à verdade. Por outro lado, e nem que eu tivesse contato com o Beto Kangamba, isto não significa absolutamente nada. Isso não retarda a luta. O Beto Kangamba teve com outras várias figuras da sociedade civil, teve com Teixeira, corrompeu Teixeira? Absolutamente não. Teve com Tanais, corrompeu Tanais? Absolutamente não. Teve com dirigentes dos partidos na oposição, da UNITA? Corrompeu? Absolutamente não. O presidente Adalberto teve com João Lourenço para discutir nação, discutir país? Corrompeu? Absolutamente não. Jonas Savimbi reuniu com José dos Santos? Foi corrompido? Absolutamente não. Portanto, nós temos que desconstruir a narrativa de que o MPLA é inimigo. Primeiro. Mas precisamos entender que não compactuamos com as trevas. O que o povo tem de entender é que a maldade está identificada. Satanás deste país está identificado, é o MPLA. Mas o que me preocupa não é o MPLA, é o nosso silêncio. É necessário retirarmos os nossos bons amigos do MPLA para colocá-los na oposição. Por todos os instrumentos que a Constituição estabelece. Sufrágio universal é o voto, por isso estamos a conscientizar para o voto. E depois a defesa do voto. A Constituição nos dá esse direito. Por via das ruas também nos dá esse direito. Aqui não tem nada de terrorismo, não tem nada de violações. E dói-nos o coração a assistir o governo quando ouve por via das nossas interlocuções que vamos protestar caso houver fraude, que reforçou com meios bélicos, com helicóptero, essa coisa toda. É uma vergonha, é uma vergonha. Eu e o Beto Kangamba não temos qualquer ligação amigável. Conheço o Beto Kangamba à distância, nunca tive a oportunidade de lá estar com ele, e quando um dia tiver essa oportunidade, estarei de bom grado, é natural, é um cidadão angolano tal como eu. Isso é preciso retirar das nossas cabeças, é uma ilusão, uma miragem. São narrativas para a distração do povo. Gostava de perguntar que relação é que existe entre você e o ACJ? E se existe uma relação, se confia nela? É a solução para o povo? Na verdade, eu nunca tive nenhum contacto com Adalberto Costa Júnior. Por agora, é bom que se diga por agora, porque se calhar lá em frente teremos. Porque costuma dizer-se que em política não existem inimigos permanentes nem aliados permanentes. Há interesses que coincidem. E o nosso único objetivo é tirar o MPLA. E se isso coincidir com o interesse do engenheiro Adalberto Costa Júnior, certamente nós vamos aliar para tirar o MPLA. Tudo que junta é bem-vindo, o que espalha não. Então nós aceitamos todo o conselho que vem da sociedade civil, mas desde que não nos remeta à humilhação, à resignação, e nos leve a atingirmos nossos objetivos, esse conselho é bem-vindo. Que nos remete à humilhação, de certeza que não tem espaço na Univer nem na Brigada de Fiscalização. Confia no engenheiro Adalberto Costa Júnior? Foi justo em 2022? Eu confio nos angolanos. Eu confio que os angolanos são capazes não, de estou a perguntar, ferramentas. a minha pergunta é simples. Confia no engenheiro Adalberto Costa Júnior? A questão deveria ser muito mais construtiva. Não, estou aqui a Enquanto perguntar, cidadão, sim. enquanto Estou a político. perguntar de forma direita, enquanto figura política. Enquanto figura política, é um político de grande relevância no nosso país, tem feito bastante para contribuir, dar o seu contributo para a alternância. Eu confio que é um político de boa índole, e como os outros que estão a lutar. Eu, portanto, não tenho... E essas contradições do engenheiro Adalberto Costa Júnior, você que te dizem alguma coisa? Eu acompanho piamente o engenheiro Adalberto Costa Júnior e não encontro contradições. Ora diz que venceu, ora diz que não venceu, ora diz que não falou de fraude. Isso tudo, será que não tem acompanhado? Como é que olha? Pronto, eu não posso aqui fazer uma análise apaixonada. Eu acompanhei, sim. Os gafes são naturais, acontecem. De forma repetida, não é? Considera-se gafes de forma repetida? De forma repetida, não. De forma repetida, não. É uma prática. Se for de forma repetida, é uma prática. O que nós temos de compreender aqui é que, dado um momento, somos humanos, e o próprio José dos Santos havia
havia-nos dito, antes do seu passamento físico, que nenhuma atividade humana está isenta de erro. Ele reconheceu 33 anos depois. Então, se o Adalberto reconhece que houve uma falha ou não, ou se teve um lapso 2 dias depois, é natural. Como é que olhas essa questão da UNITA pedir à Assembleia Nacional para que o voto, cada voto, em vez de ser 1000 kwanzas, como é conhecido, para os partidos políticos, fala em 2 ou 3 mil? Como é que olhas para essa atitude do presidente da UNITA? Na verdade, é preocupante. Nesta análise é preocupante. Mas é preciso dizer que nós estamos a lidar com um MPLA que é tido como macaco velho. O MPLA é o líder da máfia. Vamos assim dizer. Prontos, a UNITA não. A UNITA absolutamente não. Porque a UNITA é quem se bateu durante o período pós-independência para podermos ter uma mínima abertura, pois embora calejada, mas dá-nos um espaço. Isto foi a luta e a bandeira da UNITA tem de ser dita com bastante verdade e transparência. Eu não sou da UNITA, atenção. Mas dizer aqui que o MPLA usa artimanhas. O MPLA pode fazer subir o orçamento dos deputados para incriminar a UNITA, para acusar, descredibilizar, porque a luta do MPLA é descredibilizar totalmente a UNITA. E se conseguir, quem sofre são os angolanos. Porque ainda que for a 10, 15%, é um contributo que a UNITA tem dado. Mesmo que não seja ao nível Jonas Savimbi, mas é um contributo. O que o MPLA quer é ter a casa toda só para ele e continuar a transformar as eleições como um mero carrossel. Porque as eleições em Angola são um mero carrossel. Porque o multipartidarismo é bom, mas quando é funcional. Agora, quando é instrumentalizado, você cria um partido. Tua finalidade é atrapalhar a UNITA. Eu, quando estive detido, o discurso era esse. Quem te apoiou a UNITA? Quem te apoia a UNITA? Quer dizer, só querem que você diga que a UNITA me apoia. Que a UNITA que financia. Isso é muito triste. Em democracia e reais e funcionais, isso não existe, não se concebe. Então estamos há 24 anos de paz, há 24 anos de construção de um Estado de Direito democrático sólido. Teme-se a UNITA. O MPLA ainda fala de guerra. Você está assistindo pornografia na sede do MPLA. Não conseguem ter a moral de repudiar e condenar atos do gênero. Ainda, meu irmão, nós estamos num teatro, mano. Nós estamos num teatro. Isso é um quintal com chapa. O MPLA é uma pouca vergonha. O que o MPLA deveria ter é sanidade mental de dizer que chega. Chega, devolver o poder ao povo e o povo ter a legitimidade de escolher quem vai dirigir o destino da nação. O MPLA não tem sanidade mental. Não tem, vai ter como. Então alguém que vê o povo do Ambo vive em cima do ouro, o Bento Cangamba que diz ser meu amigo, vai oferecer cuecas. Diz que é fomento à economia e empreendedorismo local. Irmão, que tipo de pensa? Mano, não precisamos ser engenheiro para detectar o sofrimento do povo. Esse povo tem entregue a sua própria sorte. Não há exceção aqui nas nossas intervenções. Nós respeitamos bastante as instituições da Angola. Eu nunca difamei o SIC ou o Ministério do Interior, mas condeno as ações de certos agentes que ferem o princípio democrático, a integridade física e moral. A Constituição dá essa cobertura, dá-nos esse direito de reivindicar. Nós nunca desacreditamos a figura do Presidente da República. A Presidente da República, à luz da nossa Constituição, é um órgão de soberania, infelizmente. Nós respeitamos enquanto pai, porque somos banto, e o respeitamos enquanto líder da nação. Mas dizer que ele é o péssimo gestor e a sua gestão da Angola tem sido das piores gestões que o país teve. Por isso que ouvir João Lourenço numa tentativa de perpetuar-se no poder remete-nos a uma resignação. Viu o discurso do presidente João Lourenço ontem? Não, para ser sincero, não acompanhei. Aliás, tudo que tem a ver com João Lourenço, pois embora uma questão política, tenho de acompanhar para estar situado, mas eu não gosto de ouvir, porque para mim é babuzeira. É babuzeira. O presidente já falou bastante, até chorou na Assembleia, melhorou o quê? Como é que olhas para este concurso que nessa altura o Ministério, estou aqui propriamente a falar do Ministério, falou muito do Ministério do Interior. Nessa altura, o Ministério do Interior lançou mais um concurso onde vários jovens estão a concorrer. Estão aí a candidatar-se para então conseguir uma vaga. Como é que olhas a forma como a polícia, o Ministério do Interior faz os seus recrutamentos? Com muita tristeza, porque isso é a mesmice de sempre, e vou reiterar aquilo que eu já havia dito outrora, que você não pode dar um sim se não tiveres a possibilidade de dizer não. O povo não tem outra opção, ou é polícia ou não é polícia. Porque o MPLA transformou os serviços militares e paramilitares, que seria serviço militar obrigatório, depois transição para a polícia, para uma polícia mais educada e bastante construtiva do ponto de vista da abordagem. Quebrou isso e transformou isto como um emprego na cabeça do jovem para o cidadão. Isso é emprego, ele só tem mesmo essa opção e ganha 140
1000 kwanza, 180, e carregar uma arma com um casaco cheio de calor durante o dia. Porque é a única forma de sobrevivência. Então, os regimes ditadores como é o nosso, tem em si as instituições como forma de empregar e distrair a população. Porque nas economias de mercado, o maior empregador seria o privado. O empregado tinha de dar dinheiro ao jubileu, para que o jubileu consiga empregar 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E de igual um ou outro jovem tem iniciativa empreendedor, há muitos jovens. Eu sou empreendedor, eu fiz gestão de pequenos negócios no AM, empreendedorismo, sucesso ao seu alcance, contabilidade, gestão, fiscalidade e auditoria, fui professor, fui formador de contabilidade. Mas, infelizmente, o MPLA não dá financiamento a jovens que, com alguma capacidade de poder impulsionar a economia. A juventude angolana tende a aprender a criar riqueza. Por isso que eu digo, o maior problema do nosso país é o saber fazer. Os jovens não sabem fazer absolutamente nada. Porque não se aposta seriamente na formação de quadros do ponto de vista do saber fazer. Aqui estão a tirar o nível. Quem faz física jurídica, física e biológica não sabe absolutamente nada, porque não é especialista em nada. Ele tem um conhecimento generalizado, um pouco de química, um pouco de física, matemática, mas não sabe absolutamente nada. É preciso especializarmos a juventude. Nós temos muita juventude. Há estudos que dizem que 50% da nossa população é de 18 abaixo. Então, os jovens estão a crescer sem nenhuma formação, não se aproveita as valências do jovem. Há jovens com pensamentos de criatividade, de criar alguma coisa, inventam um carro de lata. É assim nas outras realidades. Na Alemanha, por exemplo, a prioridade é formar os cidadãos do ponto de vista das suas valências. Qual é a tua vocação? Aqui não. Aqui, o licenciado na educação vai para a polícia. O enfermeiro vai para a polícia. O homem formado em educação física vai para a polícia. Pintor vai para... Quer dizer, tudo é polícia militar. Resume-se assim, porque nós estamos num estado securitário, onde a defesa e segurança é prioridade. Muito bem. Embora o tempo urge, gostava de perguntar sobre o último acontecimento que muito chocou e marcou, que é a questão do chumbo da candidatura do general Engino Carneiro. Como é que olhas para este chumbo e a subcomissão também prometeu responsabilizar criminalmente? Primeiro é uma vergonha, Presidente João Lourenço, isso é uma pouca vergonha. Um país que arroga-se ser democrático, um país que arroga ser plural na sua democracia interna, estar a vivenciar casos do gênero é uma pouca vergonha. Isto até é de repudiar a todos os níveis. O Engino Carneiro está dentro dos seus direitos, das suas liberdades, dentro daquilo que é o estatuto do MPLA, onde do MPLA permite que o militante, com as suas cotas regularizadas, com o tempo, acho que aproximadamente 15 anos sem interrupção de militância, possa concorrer ao cadeirão máximo do partido. E o Gino não foge às regras, formalizou, nós estamos aqui a acompanhar a sua candidatura, fez a recolha de assinatura. Agora estamos a assistir uma pouca vergonha e pressionar o Soba do Bailundo, o rei do Bailundo, para negar publicamente o Gino. Então o Gino mentiu, acha que o mais velho com aquela idade vai mesmo mentir que o fulano me deu a assinatura, me validou a minha candidatura, e você vai lá pressionar. Nós conhecemos como é que funciona o regime. E isto é preocupante para nós, angolanos, porque o MPLA, infelizmente, é o partido do Estado, é aquele que lidera os destinos de Angola há 50 anos, em 1975, pesa embora pela força militarizada, mas ainda assim é o governo oficial de Angola. E assistir um partido que até 50 anos depois não consegue adaptar-se à democracia que ele arroga ser, é muito preocupante. Então, se com o Engino, que é militante, é filho de casa, o tratam desta maneira, o que é que esperas do Leonardo? Eu vou ser brutalmente pisado por falar diferente e pensar diferente, porque dentro da casa deles, quem pensa diferente, quem entende as coisas diferentes é inimigo. O MPLA, essa é a cultura do MPLA. Intrigar aqueles que pensam diferente e muitas vezes têm uma visão mais congregadora. O MPLA é isso. E o MPLA não está nos apresentando nada novo. Com o Savimbi foi a mesma coisa. E continua. 24 anos de paz, ou 24 anos depois dos acordos de paz, o MPLA fala da guerra. Quer dizer, o MPLA vai distrair juventude burra, juventude que não entende, não tem noção nenhuma, com cigarros e pacotinhos. Jovens que pensam, que têm o mínimo de escolaridade possível, que têm a pátria no coração, o MPLA já não distrai. Porque o MPLA é um partido que arroga que só eles são os únicos. Eles defendem uma política, um sistema monolítico, onde só eles é que têm voz, só eles é que podem, só eles é que mandam. Isto tem de acabar. Independência de noite, tudo nesse país faz de noite. A Unitel, 2 horas da madrugada que entra em colapso.
Se ninguém explica nada, 3, 4 dias sem estar aí inoperante, pessoas perderam dinheiros, sobretudo aqueles que dependem da rede para fazer dinheiro, e ninguém vem dizer absolutamente nada. Ninguém diz se vai indemnizar ou não, ninguém quer saber os custos e os danos que causaram as pessoas. Nós estamos num quintal onde o presidente João Lourenço não deveria ser chamado presidente, seria fiscal. Fiscal desse quintal, porque nós não temos presidência nenhuma. Então, você está vendo os impactos negativos na economia até agora. Só se fala porque 3, 4 indivíduos, 5, sentam na casa dele e decidem hackear uma operadora que, por sinal, é a maior operadora do país. Ninguém fala absolutamente nada, Jubileu. Você diz ainda que estamos num país em que a juventude tem cedido no seu discurso. Não, Jubileu, isso é insulto à juventude. Nós, num Estado democrático funcional, estaríamos a usar disparates mesmo, direitos. E estaríamos a nos dar bornos com esses mais velhos. Porque é aquilo que na grelha dizia antes do seu passamento físico, que o meio de comunicação com esses dirigentes seria bofatada. Porque às vezes com uma bofatada, você sabe que não vai ficar ali, é para ficar aqui. Tá vendo? Então, Unitel desnorteada é porque quem está a gerir está desnorteado. Então essa pessoa precisa ser controlada. Então, pronto, eu defendo que Candambala faria bem para esse mais velho. Porque, alguém que estudou na Inglaterra e não consegue manter funcional o país, Jubileu, eu sei que se te colocarem administrador de Viana, isso anda. Isso anda, porque o Jubileu já sabe, os problemas estão identificados. Os munícipes de Viana podem gerar receitas para a gestão local e isso, consequentemente, gerar desenvolvimento para essa região do país. Infelizmente, Sepúlveda, com aquela barriga toda, ainda vem a rogar-se que Viana é o município mais seguro de Angola, mas na paragem ninguém consegue ficar lá por 5 minutos. Nem ele próprio consegue ficar na paragem da Ponta Amarela 10 minutos. Vai perder o sapato. E ele falou para mim, Leonardo, para nós, vai desculpar pela hora, aqui mesmo, isso é complicado. Nós angolanos ainda nos falta muito, porque aqui mesmo, só antes de ontem, roubaram minha eletrobomba. Então roubaram a eletrobomba da administração municipal. Onde é que estava o comando municipal? Onde é que estão os seguranças, os polícias controlam isso? E está a me questionar. Agora até a pessoa fica sem saber se controla a eletrobomba ou se vem falar convosco. Isso é uma vergonha. Isso é o padrão de governação do MPLA. Desgovernaram isso, destruíram o nosso país, mataram o tecido social de tal forma que nós já não temos empatia. Você fala para, olha, a mulher do Leo então está doente. Tem o quê? Bandida. Tem sida. O homem já não sente empatia. O Jubileu bate o filho do vizinho para corrigi-lo. O pai vai vir com katana. Eu assisti isso em Malange. E os pais estão a sair com katana, querem se cortejar porque alguém bateu o filho. Porque o MPLA que destruiu esse sentimento, essa empatia de irmandade, o amor ao próximo. Não é profecia. A fome nos tornou canibais. Porque o quilo de arroz já não pode partilhar com o teu próximo, teu vizinho, só tem que ser para sua casa. Essa luta desigual de quem come e quem não come nos tornou animais ferozes. Por isso é que você vê a nível da sociedade civil, nós nos odiamos. Fingimos discursos bonitos, do ponto de vista prático, nos odiamos. Você não quer ver o crescimento do Jubileu, você fala mal do Jubileu, em vez de você elogiar e incentivar a prática, o crescimento do teu irmão. Então o MPLA gosta disso, a desunião é a base que vitaliza o MPLA. Por isso, para terminar, eles dizem, enquanto os cães ladram, a caravana passa. É com este que nós fechamos então esta edição do programa Turbilhão da Sociedade. Agradecer a presença do Leonardo Marcos, que é o líder da Univeira, que veio falar aqui um pouco sobre a situação social do país. E desejamos que a próxima vez que lhe fizermos o convite, não hesite em vir para a TV Mayombe. Muito obrigado. Estamos aqui para contribuir. Muito obrigado.